Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou o Carlos Albuquerque e sextou, isso mesmo, sexta-feira. Tomara que passe rápido, né? Que a gente já começa a entrar naquele modo de ansiedade para chegar logo o jogo do Botafogo, domingo, 16 horas, como vocês sabem, Botafogo e Bahia. Vamos às notícias, começando ainda pela Sul-Americana. Sul-Americana que deu uma dorzinha de cabeça na gente essa semana, né? Não foi o resultado que a gente esperava, mas estamos ainda na briga. O jogo que está justamente do nosso chaveamento, né? A gente passando pelo Defensa e Justiça, vai enfrentar o vencedor de LDU e São Paulo. E a equipe equatoriana saiu na frente nesse confronto ontem em Quito, venceu o São Paulo por 2-1. Só que tem um detalhe interessante, a LDU fez um ótimo primeiro tempo, marcou seus 2 gols logo no início, poderia ter feito mais, tá? E o São Paulo conseguiu descontar já na parte final da partida, se encaminhava ali para o final com o Lucas Moura, né? Jogador aí conhecido, né? Que retornou ao São Paulo depois de 11 anos. O próprio Instagram da Sul-Americana saudou que o Lucas Moura estava de volta à competição depois de 11 anos. Ele diminuiu para 2-1, acabou sendo um placar que eu acho que colocou, né, recolocou o São Paulo na briga, né, o jogo de volta semana que vem no Morumbi, e aí ficou naquela questão do São Paulo depender de uma vitória simples para levar o jogo para os pênaltis. Então acho que acabou que o prejuízo do tricolor acabou sendo pequeno graças a esse gol aí salvador do Lucas Moura. Pessoal, pelo outro lado do chaveamento, o Fortaleza foi a Minas Gerais e conseguiu um grande resultado, teve uma grande atuação, especialmente no primeiro tempo, fez 3-1 no América Mineiro. Lembrando que esse é o chaveamento que vai enfrentar o vencedor de Corinthians e Estudiantes, o Corinthians que venceu o primeiro jogo em São Paulo por 1-0, beleza? Então tá dessa forma aí, uma dessas equipes, né, incluindo obviamente Botafogo e Defensa e Justiça, será o campeão da Sul-Americana 2023. Falando ainda do nosso jogo contra o Defensa e Justiça, o Seleção Sport TV ontem trouxe, né, o debate aí se o Bruno Lage fez certo ou não de poupar tantos jogadores na partida de quarta-feira, né? O comentarista Sérgio Xavier Filho foi na linha o seguinte: poupou demais, então deu aquela cornetada de leve, né, no Bruno Lage, dizendo o seguinte, que o fato do Botafogo ter poupado muito passa a ideia de desmobilização, né? Ou seja, a própria escalação já dá aquela ideia de tipo assim, tá bom, vamos empurrando com a barriga essa Sul-Americana aqui, né? Como eu botei ontem, né? O Botafogo segue aos trancos e barrancos na Sul-Americana. Então o Serginho viu dessa forma, eu tendo a concordar com ele, né? Que de fato a equipe surpreendeu até a escalação, né? Foi mais reserva do que a gente imaginava, e ele completou falando o seguinte, justamente, deveria ter mesclado mais titulares e reservas, são os sinais que você dá para o mundo todo, né? Para todo mundo, de que o Botafogo não está muito afim da Sul-Americana, né? E aí ele completou, se tivesse goleado, por exemplo, de 4-1, teria aumentado a confiança para o brasileiro, porque justamente a discussão em torno disso. Deve o Botafogo focar totalmente no brasileiro, né? Que a gente está tão bem, com tantas chances, né? Percentuais, aí todos os matemáticos, todas as estatísticas estão a favor, ou se a gente deve ir equilibrando ali. Poxa, estamos com uma boa vantagem, uma boa gordurinha hoje de 11 pontos no brasileiro, vamos tentar ganhar a Sul-Americana também, né? Muita gente esperava que o Botafogo fosse mandar a melhor equipe possível a campo na quarta-feira, para fazer o resultado, né, e ir tranquilo para a Argentina semana que vem, aí sim mandar uma equipe mesclada, reserva, o que fosse, né? Essa era a expectativa, né? Acho que o do torcedor, de modo geral, era, já que o jogo é no Newton Santos, vamos jogar depois também com o Bahia no Newton Santos, não vai ter viagem, vamos mandar o melhor time a campo. E o Bruno Lage fez o contrário disso, né? Botou o Matheus Nascimento, surpreendeu realmente na escalação, né? Poupou até o Di Plácido, que não joga domingo. Enfim, então essa foi a opinião do Sérgio Xavier Filho, tá? Comenta aí embaixo se você concorda. Eu acho que o único detalhe é o seguinte, o Botafogo
mesmo tendo poupado os jogadores, teve chance de fazer um placar muito bom, né? Teve uma atuação, realmente o placar acabou sendo mentiroso, né? Teve uma atuação que o Botafogo poderia ter vencido ali um 2-0, cabia muito bem. Eu vou falar disso já já, tá? Vamos seguir aqui. No mesmo programa, no Seleção, o André Rizek teve a opinião oposta do Serginho, tá? Ele achou que o Lage agiu certo em poupar os jogadores, em foco total para o brasileiro e poupar na Sul-Americana. Aspas para André Rizek: eu não faria nada que pudesse minimamente botar em risco o brasileiro. Então comenta aí embaixo se você concorda, time Rizek ou time Serginho, né? Continuando aqui, falas do Rizek. Era para botar 2 gols de vantagem. O resultado foi uma aberração. Isso aí eu concordo com o Rizek, de fato, o que eu acabei de falar. Era um jogo para um 2-0. Depois que o Botafogo fez 1-0 ali, teve aquela grande chance com o Luiz Henrique, uma jogadaça dele, que ele saiu driblando todo mundo. Fora outras chances, o Botafogo tava a maior cara que o Botafogo ia fazer 2-0 e iria para a Argentina com essa boa vantagem, né, na mala. Isso não aconteceu. E continuando também ainda do Rizek, ele falou que a cabeça dos jogadores já estava no Bahia. Aí vocês comentem se concordam com isso, né? Eu acho assim, ao lançar alguns jogadores que não estão tendo oportunidade na equipe principal, acaba que você dá chances a esses jogadores de performar e também de mostrar que, poxa, eu tenho qualidade técnica, tenho possibilidade de jogar também no brasileiro, né? Então, por esse lado, a mescla é até interessante. Você dá rodagem, né, para um time. Hoje o Botafogo tem um elenco muito bom, né? Então você dá oportunidade para esses jogadores. O próprio Matheus Nascimento, que eu sei que muita gente ontem criticou, nossa, esse cara já foi, não devia estar mais jogando e tal, não fez uma partida ruim, né? Teve oportunidade. O Lucas Fernandes, que até tem jogado algumas partidas, jogou contra o Internacional, por exemplo, teve uma chance também incrível no primeiro tempo que ele perdeu. Então, o programa de ontem do Seleção justamente discutiu essa questão. Se o Bruno Lage agiu certo em poupar praticamente o time todo titular ou se ele deveria ter entrado com força máxima, né? É um dilema. Quem também estava no programa, né, foi o Dodô, exatamente, o Dodô, e ele voltou a esse tópico aí de que o jogo deveria ter sido 4-1, né? Ele comentou justamente isso. O jogo foi para um 4-1. O primeiro tempo poderia ter sido um 3-0, né? E ele concordou com o Lage, tá, em poupar a equipe, acertou em poupar, especialmente o Eduardo. E aí comentou, o Botafogo já perdeu o Tiquinho no Brasileiro, imagina se perde o Eduardo numa partida como essa de quarta-feira. O Eduardo, que vocês sabem, nem foi relacionado, né? E ainda segundo o Ricardo Lucas, vulgo Dodô, né, artilheiro dos gols bonitos, tem que focar no brasileiro e ir levando, né, jogando a Sul-Americana, tá? Então, opinião do craque Dodô. Galera, assim, se o Botafogo tivesse vencido o jogo, mesmo que por 1-0, né, talvez a gente não tivesse discutindo tanto esse tema aqui, né? E era para ter vencido. De fato, o placar não refletiu, né? Fazer um trocadilho péssimo, foi uma injustiça, né? O empate com o Defensa e Justiça. Então, assim, se o Botafogo tivesse vencido, a gente estaria provavelmente dizendo, olha, o Bruno Lage acertou. Como aconteceu esse empate, é natural que a galera que defendia força máxima, né? Fale, ó, tá vendo? Falei, devia ter jogado, né? Com o time titular. Bom, enfim, o fato é que jogaremos semana que vem a nossa vida na Sul-Americana e contra o Defensa e Justiça lá no estádio do Banfield, tá? Estádio do Banfield. E tá indo uma galera para lá, né? Uma galera tá indo do Botafogo, torcedores do Botafogo. Porém, o que chamou a atenção é que os ingressos cobrados pela equipe argentina estão inflacionados, totalmente inflacionados. A torcida do Botafogo tem que pagar R$280, tá? Sei lá, 20 mil pesos, nem sei direito quantos pesos, é muito peso, mas que em reais dá cerca de R$280. E aí a discrepância é a seguinte, o ingresso mais caro da torcida do Defensa e Justiça
para o mesmo jogo é de R$ 35. Olha que absurdo. Na verdade, vai numa faixa de 11 a R$ 35, tá? Os ingressos para a torcida da casa e 280 para a torcida do Botafogo. O Botafogo também entendeu que isso era um abuso, né? E já fez um ofício à Conmebol reclamando. Vamos ver se vai adiantar, já que os ingressos já estão à venda, né, no site do Defensa e Justiça, beleza? Falando ainda de ingressos, só que agora no Brasileirão, o Botafogo disponibilizou ontem mais 400 ingressos, tá? Quando saiu a notícia, eu achei que era do setor ali sul, né? Que o Botafogo repetiria o que fez, por exemplo, contra o Curitiba. Dividir o setor sul com a torcida do Bahia, que não deve vir em grande número, né? E vender ali, se bem que ali cabe até mais, né? Bem mais do que 400. Pode ser que isso ainda aconteça? Pode ser. Seria no dia de hoje a possibilidade do Botafogo disponibilizar ingressos no setor sul. Mas esses 400 ingressos, foi informado depois, que são ingressos de pessoas que fizeram a compra ali online, mas depois não foram confirmados, né? Deu algum problema ali, cartão de crédito, tal, e aí seriam esses 400 ingressos que o Botafogo disponibilizou ontem e que certamente agora que você está me assistindo já foram, né? Porque a procura está enorme, né? O Botafogo esgotou os ingressos no dia, né, em que abriu para o público geral, né? Então, eu acho que a única coisa que poderia de fato acontecer seria abrir ali a venda para metade do setor sul. Galera, eu já falei aqui no canal, de repente você que está assistindo aí não assistiu, então eu vou explicar aqui de novo. Com algumas torcidas que o Botafogo mantém bom relacionamento, amizade mesmo e tal, dá para fazer isso que fez contra o Curitiba, né? O Curitiba é um exemplo. Torcidas amigas, né? A Império Alviverde, especialmente, maior torcida do Curitiba, tem boas relações, ótimas relações com a torcida do Botafogo. Então dá para dividir ali o setor sul. Caso que já não dá para fazer, por exemplo, contra o Internacional, né? Que a gente jogou há pouco tempo. Dá para fazer contra o rival do Inter, que é o Grêmio. O Botafogo ainda vai jogar com o Grêmio no Newton Santos. É possível que venha acontecer isso, de dividir ali o setor. Quem mais? O Botafogo vai receber a torcida do Goiás. Também a torcida do Botafogo tem boas relações. Dá para fazer isso. E do Bahia, que é o nosso adversário agora de domingo, justamente também são torcidas que têm um histórico, né, de boas relações. Vamos ver. Seria uma possibilidade aí do Botafogo vender mais ingressos, mas eu não tenho nenhuma informação. Isso aqui tudo é um achismo, né? O Botafogo poderia vender ingressos ali para o setor sul, já que o Bahia vem de vitória, vem de goleada, mas não deve trazer uma grande torcida, até pela campanha que faz no campeonato, né? Pessoal, sobre o jogo de domingo, né, que foi o que eu botei na thumb, aí a fala do Felipe Neto, influenciador, né? Acho que é influenciador. É o seguinte: maior festa da história do Newton Santos, segundo o Felipe Neto. Ele que colaborou demais, tá? Colaborou. O Botafogo tem o movimento Ninguém Ama Como a Gente, tá? Que lançou uma vaquinha, tá? De contribuições para a festa, e a meta era chegar ali no 17.500 reais, e o Botafogo conseguiu atingir essa meta, contribuição dos torcedores, tá? E aí quando atingiu a meta, me lembrou até a nossa ex-presidente, né? Dobrou a meta, né? E aí o Felipe Neto, na verdade, entrou com 17.500, né? Para inteirar 35 mil reais, que vai bancar essa festa incrível que promete ser a maior de todos os tempos do Newton, beleza? Vai ter uma surpresa, obviamente se a surpresa não dá para falar, né? Da temática da festa, né? A gente teve recentemente no jogo do próprio Inter, né? A temática era véspera de Dia dos Pais, e aquele mosaico lindo, né? Das 3 gerações, do avô, do filho e da netinha, né? Botafoguenses, com a camisa, né? 68, 95, e a da netinha ali a ser preenchida, 23, né? Muito criativo, muito emocionante. E agora de domingo, tem que esperar chegar domingo para saber a temática. O que já dá para saber é que todos os setores do Newton Santos que tiverem torcida do Botafogo, naturalmente, participarão, né, da festa.
Vamos lá. Vai ter mosaico? Vai ter mosaico. Vai ter bandeirão 3D? Vai ter bandeirão 3D. Faixas verticais, aquelas faixas preto e branco, né? Em todo o estádio, tá? Em todo o estádio, em todos os setores. 20 mil balões alvinegros, tá? Novas faixas também de torcida exaltando o Botafogo, né? A gente viu, acho que estreou no jogo com o Bragantino, se não me engano, aquela entram 11, jogam todos, né? Então, novas faixas com essa pegada aí também vão estrear no jogo contra o Bahia. E tem o item surpresa, né, que tem tudo a ver da temática da festa, que vai ser revelada, acredito que só mesmo na hora do jogo, tá? Só que a galera que faz a festa, além do movimento, né, das torcidas organizadas, tem o Rodrigo Mancha lá da Fogoró, o pessoal acessa o Newton Santos desde a véspera, desde sábado, começa a montar o mosaico, começa, né? Teve até o último jogo, foi um sufoco esse jogo com o Inter, justamente, porque o Rio de Janeiro teve uma ventania absurda algumas horas antes do jogo, e aí o mosaico voou, mas a torcida ainda assim conseguiu remontar tudo para ver o quanto que a galera tá se esforçando para acompanhar, né, essa grande campanha do Botafogo, uma campanha histórica. Volto a dizer, eu sei que nem todo mundo tem condições de ir ao Newton Santos, né? Muitos botafoguenses que estão me assistindo aí são de fora do Rio de Janeiro, alguns de fora do Brasil, mas se você tiver oportunidade, né, você que é de fora do Rio, de vir a algum jogo da campanha, né, venha, porque está sendo inesquecível, né? Está sendo uma experiência de fato inesquecível. Galera, acho que era isso por hora, tá? Vamos aguardar aí as notícias dessa sexta-feira, preparação final, né? Agora para o jogo de domingo, grande importância, foco total, tenho certeza que veremos o Botafogo do Brasileirão, por todas as razões, em campo, né? Muito focado, com uma atuação como a gente tem visto, né? E que nada lembra as atuações apagadas, sonolentas da Sul-Americana. Beleza? Uma grande sexta-feira para todos. Graças a Deus que o tempo deu uma refrescada. O calor ontem foi absurdo, não só aqui no Rio, acho que em boa parte do Brasil, né? Calorão fora de época. E hoje já deu uma refrescada, tá nubladinho. Teremos, sem dúvida alguma, mais um fim de semana alvinegro e com os 3 pontos, é isso que é o mais importante, beleza? Galera, dá aquele like, compartilha o vídeo. Estamos muito perto dos 5 mil, tá? Inscritos aqui do canal. Quero chegar nesses 5 mil para depois dizer, olha, falta 95, 95 é um bom número, hein? Para chegar na placa do YouTube. Tamo junto, galera. Fogão pra cima.